Cara, eu sinceramente espero que essa ligação não seja mais um problema envolvendo a API. Porque depois de tudo que aconteceu recentemente, eu tô começando a ficar preocupado até com coisas simples. E antes de começar o vídeo, sim, eu sei que eu ainda não tô gravando no cenário novo. Eu literalmente peguei a câmera correndo porque aconteceu uma coisa muito estranha agora há pouco. Meu celular começou a tocar sozinho. Só que o problema é que eu não reconheço esse número. E sinceramente, isso normalmente não seria algo assustador. Mas depois da fuga do Necros, do Cravokbot, da situação da Ilha Bot e de tudo que tá acontecendo, qualquer coisa estranha agora já me deixa preocupado. Só que tem um detalhe pior. Eu tenho a sensação de que eu já vi esse número em algum lugar antes. E isso tá me incomodando muito. Porque desde que o celular começou a tocar, eu tô tentando lembrar de onde conheço esse número. Mas minha cabeça simplesmente não consegue conectar. Cara, é aquela sensação estranha de, isso não é desconhecido, e sinceramente, quanto mais eu olho para esse número, mais eu sinto que essa ligação não deveria estar acontecendo. E outra coisa estranha, a ligação já tocou mais de uma vez. Como se quem estivesse ligando, realmente quisesse falar comigo agora. Cara, eu não sei se isso tem relação com Necros, Cravokbot, algum outro vilão, ou alguma coisa ainda pior. Mas sinceramente, depois dos últimos acontecimentos, eu acho melhor atender. Porque se realmente tiver alguma coisa acontecendo dentro da API, eu preciso descobrir agora. Só que eu vou ser sincero. Eu tô com um pressentimento muito ruim sobre essa ligação. E eu não sei explicar o motivo. Então faz o seguinte. Presta atenção em tudo que acontecer daqui pra frente. Qualquer detalhe estranho, qualquer barulho, qualquer pista, comentem depois. Porque sinceramente, eu tenho a sensação de que essa ligação pode revelar alguma coisa muito séria. Então, eu vou atender agora. Alô? Quem tá falando? Cara, eu sinceramente espero que isso não seja mais alguma brincadeira estranha envolvendo a API. Porque depois de tudo que aconteceu recentemente, eu já tô começando a desconfiar de qualquer ligação desconhecida. Alô? Tem alguém aí? Porque sinceramente, essa ligação já tá me dando uma sensação muito ruim. E o pior é que eu continuo com a impressão de que conheço esse número de algum lugar. Só que eu não consigo lembrar de onde. Cara, isso tá estranho demais. Porque normalmente quando alguém me liga, ou aparece um nome, ou eu reconheço o número. Mas dessa vez, parece diferente. Como se esse número simplesmente tivesse aparecido do nada. Alô? Se isso for alguma ameaça, fala logo quem é. Porque sinceramente, depois da situação da Ilha Bot, eu não tô com cabeça pra joguinho psicológico agora. Cara, eu juro que por um segundo eu achei que tinha ouvido alguma respiração aí. Tem alguém na ligação ou não? Porque se for alguém tentando me assustar, isso já passou do limite faz tempo. E outra coisa, o silêncio dessa ligação tá estranho demais. Parece que a pessoa do outro lado tá só ouvindo. Cara, isso tá começando a me lembrar muito uma situação antiga da API. Uma situação que eu sinceramente não queria reviver de novo. Alô? Quem é você? E como você conseguiu esse número?
Negros. Cara, não, isso não pode ser sério. Eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada naquela cápsula vazia. Mas sinceramente, uma parte de mim ainda queria acreditar que você tinha desaparecido de verdade. E agora você simplesmente me liga, como se nada tivesse acontecido. Cara, você tem noção do caos que começou depois da sua fuga? A API já estava em uma situação horrível. Cravobot aparecendo. A ilha Bot sendo destruída. Os vilões desaparecidos. E agora, você volta do nada falando que sua era recomeçou. Sinceramente, isso tá começando a sair completamente do controle. E outra coisa, o que você quer dizer com primeiro alvo? Necros, do que você tá falando? Porque eu conheço esse jeito que você fala. Você nunca ameaça alguém aleatoriamente. Você parece já estar observando essa pessoa faz tempo. E sinceramente, isso me preocupa muito. Porque quando você começa a agir desse jeito, significa que alguma coisa já está planejada. E essa sua dica, alguém que gosta de procurar respostas, cara, quem é esse alvo? Você tá falando de quem? Porque sinceramente, depois de tudo que aconteceu, eu não consigo mais ignorar nenhuma ameaça. E outra coisa que tá me assustando, é a maneira como você tá falando. Você parece calmo demais. Como se já soubesse exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. E isso é o que mais me preocupa. Porque toda vez que você apareceu na API, alguma coisa horrível aconteceu depois. Então me escuta muito bem, Negros. Se você realmente voltou, e se você realmente tá planejando atacar alguém, eu vou descobrir quem é esse alvo antes que você faça qualquer coisa. Porque sinceramente, a API já perdeu demais recentemente. Eu não vou deixar mais alguém cair por causa dessa sua era. E outra coisa. Se você tá me ligando agora, é porque você quer causar medo. Você quer deixar todo mundo paranoico. Mas eu não vou deixar você transformar a API nisso de novo. Então fala logo, quem é esse alvo? Porque eu tenho a sensação de que essa ligação acabou de marcar o começo de alguma coisa muito pior. O número que realizou esta chamada não existe ou não pode ser localizado. Alguns momentos depois. Cara, não, isso já tá passando dos limites. Sério. Olha ao nível que o Necros chegou agora.
O cara simplesmente me liga, fala tudo aquilo, ameaça alguém da API, me deixa preocupado com essa história de primeiro alvo, e depois, a assistência de chamadas simplesmente fala: o número que realizou esta chamada não existe ou não pode ser localizado. Como assim não existe? Cara, eu literalmente conversei com ele agora. Eu ouvi a voz dele. A respiração. As interferências. O jeito que ele falava. Não tinha como aquilo ser falso. E sinceramente, isso é o que mais tá me irritando agora. Porque parece que o Necros fez tudo isso só pra mexer com minha cabeça. Ele não ligou só pra ameaçar alguém. Ele ligou pra me deixar paranoico, me deixar confuso, e fazer eu começar a duvidar do que aconteceu. E pior que ele conseguiu. Porque agora eu tô aqui tentando entender como alguém consegue ligar de um número que simplesmente não existe. Cara, isso sinceramente tá me dando uma sensação muito ruim. Porque se o Necros consegue fazer uma coisa dessas, eu não quero nem imaginar o que ele consegue fazer agora depois de ter fugido da cápsula. E outra coisa que não sai da minha cabeça, é aquela dica. Meu próximo alvo é alguém que gosta de procurar respostas. Cara, isso claramente significa alguém específico. E agora eu tô tentando lembrar quem dentro da API combina com isso. Porque sinceramente, depois dessa ligação, eu tenho certeza absoluta que o Necros já tá observando alguém faz tempo. E isso é o que mais me preocupa. Porque quando o Necros escolhe um alvo, ele normalmente já planejou tudo antes. Então sinceramente, eu acho que essa ligação marcou oficialmente o retorno da Era Necros. E eu tô falando sério. Comentem muitas teorias nesse vídeo. Porque agora eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês para tentar entender quem pode ser esse alvo. Porque eu tenho a sensação de que quando a gente descobrir, talvez já seja tarde demais. E sinceramente, eu tô começando a achar que a API inteira entrou numa situação muito pior do que eu imaginava. Então é isso. Eu vou tentar investigar mais coisas depois dessa ligação. Mas sinceramente, depois dessa mensagem falando que um número nem existe, eu não sei mais em quem acreditar. Tchau.